que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h45, começando mais uma edição do Ponto a Ponto de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, aqui pela Rádio StarNewsSantos.com e, é claro, através do nosso site, do nosso aplicativo, dos aplicativos Radiosnet, também do portal radios.com.br, do YouTube, também do Facebook. Você nos acompanha diariamente aqui com o Ponto a Ponto e quero agradecer e parabenizar os nossos ouvintes e espectadores pelo sucesso do final de semana do mais um especial, e o pessoal está curtindo demais até hoje, na terça-feira pela manhã, já sugerindo aí novos especiais para o sábado e também para o domingo. Hoje, terça-feira, 30 de abril, Dia Nacional. Bom dia, Virgínia. Hoje é o Dia Nacional da Mulher. Bom dia. Toda hora eles inventam uma data, né? Mas, na verdade, as mulheres todos os dias têm que ser homenageadas, pois são as parceironas aí. Então, bom dia a todas as mulheres do Brasil. É o Dia Nacional da Mulher. E também deixa eu mandar um abraço especial ao meu querido doutor Luiz Henrique Guimarães Franco, ao Eduardo Filete, aos veterinários, até porque hoje é o Dia Mundial da Medicina Veterinária. Então, aqueles que atuam nessa área, cuidam dos pets, né? Alô, Gol! Se tivéssemos um veterinário contratado pela Gol no aeroporto ou nos aeroportos de destino, nenhum cão, consequentemente, talvez viesse a óbito, né? Então, lembrando, nós temos vários profissionais em todo o Brasil. A partir de agora, vamos trocar boas informações pela sua atenção conosco nesta terça-feira. Bom dia, meu querido Marcos Muniz, empresário do setor logístico, despacho aduaneiros, onde o Brasil vê o seu PIB escoar, né, pelo porto. Mas há quem diga que se o governo não atrapalhar, já ajudaria. Sem dúvida, Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia, Barroso, a todos que nos assistem, né, nos ouvem. Realmente, é uma empresa de comércio exterior, né? E hoje inicia também, aliás, ontem, né? Iniciou a grande feira do agronegócio, né? Isso, AgriShow. AgriShow, que acho que tem uma perspectiva muito grande de sucesso pelo gigantismo que é ela, né? E eu teria o prazer de dia 2 estará lá, comparecendo e identificando aí as oportunidades de negócio e como vai caminhar esse ano, né? Posso pedir uma gentileza? Duas. Se porventura, se eu encontrar o ministro Fernando Haddad, diga para ele que vá com menos sede ao pote, que está ficando pesado o negócio de só querer cumprir meta, né? É claro que metas são importantes para cada um de nós, mas se a gente não tiver sapiência, essa meta atrapalha. Sem dúvida, tem essa grande questão aí da desoneração da folha de pagamento, são 17 né, áreas que vão ser afetadas, isso é muito ruim para o país, né, que é mais imposto no bolso do trabalhador. Isso envolve a construção civil, o setor de transporte, que já foi bem sofrido ano passado com a legislação aí do motorista, né, que nos acrescentou aí quase 35% aí de aumento na nossa folha de pagamento, e mais essa grande jabuticaba aí para a gente começar a pensar. Nesse momento também nos acompanha na Rádio Metropolitana do Paraná. Bom dia a eles, bom dia especial, você que nos acompanha. Eu sou também da Rádio Vox de Salvador. Quem nasce em Salvador, se eu não estiver enganado, é soteropolitano. Então, os nossos abraços aos nossos queridos baianos. Deixa eu apresentar, já que você falou de construção civil, ele não quer que a gente fale hoje sobre construção civil, ele quer que a gente fale sobre qualquer outra coisa. Eu já estou aqui, não precisa falar. Nosso querido Roberto Barroso Filho. Barrosão é o pai, você é o Barrozinho, e o seu filho é o Barrozinho ainda mais... É o Diogo. É o Diogo. Sim, obrigado, Roberto, por estar conosco bom aqui. Dia, já dá um spoiler aqui, então quer dizer que amanhã é feriado, né, dia do trabalho. É feriado e o pessoal descansa, né, Virgínia? Está errado, tem que aprender com o japonês. No feriado lá eles trabalham, depois eles têm 150 feriados também, né? Mas nós teremos aí do seu programa também, um programa bastante interessante, falando sobre construção civil da nossa cidade e da região. Bom dia, Roberto. Primeiro vou dar bom dia Edu, bom dia Virgínia, bom dia Marcos Muniz, bom dia a todos que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. Então, hoje vai ter programa especial, 1 hora de duração, na TV Santa Cecília,
A gente vai falar às 9 horas da noite. A gente vai falar 1 hora sobre mercado imobiliário. Então, é um programa bem dinâmico. Vai falar sobre locações, sobre investimento em imóveis, se compensa, se não compensa, se é o momento, o que está se vendendo mais, é o preço, o que está acontecendo com o mercado. Programa bem dinâmico e interessante, né? Então, hoje, 21 horas na TV Santa Cecília. Sobre a sua apresentação, com convidados, fala então do segmento, da área de locação, construção, administração também, que é tão importante, porque a compra de imóveis, né, Roberto, virou um grande investimento no Brasil, já não é de agora. Muita gente adquire um imóvel, não para mudar, mas para alocar e para fazer um bom negócio. Então, logo depois da pandemia, os juros caíram bastante, depois voltaram a subir e ficou muito atrativa a aplicação nos bancos e outros investimentos, né? Só que os juros vêm caindo e já não é tão atrativo assim. Hoje o rendimento, uma aplicação segura, está dando entre 8% e 9% ao ano, se conseguir 9%, normalmente 8%. É segura, né? Uma aplicação segura, até porque bolsa está dando até prejuízo. Então, o imóvel valorizou nos últimos 4 anos quase 100%, então uma valorização absurda, além do que a locação também subiu 33% nos últimos 2 anos. Então, hoje, o investimento em imóvel ele é bom para ganho de capital na valorização e na locação também. Correto. Então, passou a ser um grande investimento. Correto. E Santos aí entrou nesse circuito das cidades com maior investimento na construção civil. Se a gente fizer aqui uma paridade, né? Algumas cidades, por exemplo, como Rio de Janeiro, que é a capital, São Paulo, que é a capital, Balneário Camboriú, que é próximo a uma capital, que é Florianópolis, Santos entra no mesmo sentido de grandes construções e com o mercado imobiliário, de certo modo, aquecido. A gente vai a um rápido intervalo para voltar com os nossos temas, e um deles, né, proposto até pelos nossos ouvintes, é discutir justamente isso também, né? E nós temos um novo secretário de Assuntos Portuários, que quer interagir, daqui a pouco o Marcos vai responder a respeito disso. Nós temos aí o mercado imobiliário, o plano diretor, criar um PDZ na cidade que está no papel, mas na prática não conseguiu se mostrar capaz de efetivamente atrair indústrias, como se fala, indústria para Santos, aonde? Vamos colocar o cenário continental. Então, como fazer essa convergência, né? Construção civil, comércio, trazendo novas empresas, fazendo com que a cidade possa crescer. É uma receita que deve ser aplicada. Nós vamos ao intervalo, em nome de Imuniz Logística, soluções em comércio exterior. Você que nos acompanha já sabe, a Imuniz com 25 anos, prestando os melhores serviços. Você quer ter esse serviço para importar e exportar, QR Code na sua mão. Acesse munizlogistica.com.br, acesse o QR Code ou ligue 1349-8686. A minha carreta aqui está sendo um motivo aqui de muita disputa, viu? O que eu tenho de convidado é a Virgínia, que vem aqui. Você não tem nenhuma sobrando? Eu falei, não tenho faltando. Sobrando não tem, né? E ela está aqui, né? O nosso Marcos Muniz nos presenteou, um pouco antes até da Intermodal, nos motivo aqui de orgulho. Então tem muita gente até de fora aqui, viu? O Ayrton lá de Itajaí falou, caminhão bonito você tem aí, né? Mas eu falei, tem cola. Nós colamos ele, não sai daqui. Até porque você ficou muito tempo sem um caminhão para transportar todos esses containers aí do nosso amigo aí também da Rifferbras, né? Real Riffer e da Kerren, né? Que prestigiam aí. Vamos aproveitar, né, nessa abertura do programa, mandar um abraço também para o André lá em Uruguaiana, né? Uruguaiana, verdade. Nosso grande amigo, parceiro aí de mais de 20 anos. Se ele tropeçar, ele sai do Brasil. Sai, é uma avenida, né? Exato. Cai lá, grande abraço ao André. Ele que é o nosso agente nas fronteiras, né? De Cáceres ao Chuí, o André nos representa. Fez um programa conosco na Intermodal, brilhante, um grande empresário. Sim, profissional, muito querido lá na região da fronteira, nos atende há tantos anos aí com bastante aguerrido no que faz, muito profissional. Eu só tenho a elogiar o André aí por tantos anos aí que a gente trabalha juntos, né? Grande figura. Um abraço a ele também, onde a gente vai promover uma live com ele aqui. A gente agora está definindo o nosso sistema, já está quase tudo pronto. Novas imagens, vem coisa nova ainda, vem muito mais aí, né? Também destacando aqui a Forte Vistorias Automotivas com 9 endereços, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande com 3 endereços, Mogi das Cruzes, também Santa Branca, Vale do Paraíba. Sabe onde o Thiago montou uma loja? Pertinho do Corinthians, na Avenida Itaquera. Talvez a palavra forte tenha ajudado o Corinthians quando foi nesse final de semana, que eles passaram em frente à Forte, virou forte para ser forte, lá na Avenida Itaquera 2428. Apesar de não ser o pedido, né, Muniz? A gente não pode falar, o Muniz está até falando, né, Muniz? Santos para morar, para ter vista, ter um visual bacana. Então, vou dar 3 dicas no intervalo aqui,
O Mykonos que está à disposição, últimas unidades para você fechar um ótimo negócio. O vídeo está na tela sempre, é um prédio diferenciado. Eu vou falar para você que me apaixonei no final do ano, a vontade era de pegar, né, Virgínia, botar a mudança. Lindíssimo prédio, nós vamos fazer uma visita lá, já está autorizado pelo Roberto, vamos levar a câmera, não só, eu não quero só visitar, eu quero mostrar para você que está em qualquer parte do planeta, como é dentro e fora do Mykonos, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. 32º andar lá tem, Roberto, 32º andar, essa vista aqui é melhor ainda ao vivo, né? Bem melhor, né? Pode ser contemplada da piscina e do grill. Lá de cima eu tenho vista no dos último dois andar, lados. nós temos um grill, um salão de festas e uma piscina com essa vista aí. Então, todos têm acesso a essa vista. E a Ricardo Pinto é uma rua muito bem colocada, né? Bem situada na cidade. Uma rua... outro dia eu saí ali, né? Nós passamos em frente ao Brasil, o Esporte Clube Brasil ali na Rua Jurubatuba. Já andamos um pouco para frente, já saímos onde? Na Ricardo Pinto. Aí você tem acesso ali para a praia, grande oportunidade. Mas tem também o Ilha de Malta, né? Um grande residencial que está surgindo também, obras adiantadas também, na Almirante Cocker 32, este lindo edifício aqui. Está no 19º andar de 19º andar já. Estrutura, mas já tem uma meia dúzia de alvenaria e só tem 6 unidades à venda já. Só tem 6? Estão vendidas 82 unidades já. Olha aí que beleza. Então, meu amigo, dá aquela corrida para você realizar o sonho de morar em Santos, num belo residencial, que é o Ilha de Malta também. Olha o endereço, ó. Almirante Cocker 32, junto ali à praia, né? Desceu do prédio, vai andar ali uns 60 metros, Roberto, já está na praia. Uns 100 metros está na praia. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas está na quadra da praia, no local maravilhoso, com toda a infraestrutura, brinquedoteca, salão de jogos, salão de festas, grill e todo o lazer, sabe onde? Na cobertura para você aproveitar. Esse aqui, o Fernando Chagas, né? Virgínia falou, nossa, minha sobrinha vai casar, mora em São Paulo, ela quer morar em Santos. Ficou com água na boca, né, o Virgínia, lembra? Falei, ao invés de embale, que vai sair mais caro, embale aqui, né? Fique aqui mesmo, né, que é o residencial. Muniz, dá uma olhada aqui, ó. É o lançamento recente. Muito capricho. Só que aí o Roberto exagerou na qualidade, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, né? Este prédio aqui é para se apaixonar. Os outros dois são maravilhosos também, mas fechaduras eletrônicas, pensando o quê? Na sua segurança. Ponto de energia elétrica para carro elétrico, lá na garagem. 2 ou 3, Muniz, presta atenção, 2 e 3 vagas. Dá para ter o seu carro, da sua esposa, da sua filha. Só não pode deixar o cunhado ir lá, porque senão ele quer deixar o carro lá eternamente. Ele né? quer morar, quer cara. morar lá. Não. Então não pode, né? Ainda tem fazenda solar, para aproveitar, que tem sol 365 dias do ano, né? Então aproveitar. Isso tudo aqui, ó, lindo, lindo, lindo. Agora é mó bacana, pessoal do interior, Campinas, alô Piracicaba, né? Onde é que é a rua Prost de Souza, que eu vou em Santos todo ano, eu não sei onde fica essa rua. Não sabe porque ainda não tinha aproveitado de conhecer o programa aqui. Prost de Souza é muito fácil de achar. Se você descer um pouquinho, você está na Epitácio Pessoa, se você subir, está na Bartolomeu de Guzmão. Se você for, por exemplo, para a sua esquerda, você tem Oswaldo Cochran, de quem olha da praia. E na direita você tem a Sampaio Moreira. Ou eu estou errado, Roberto? Certinho. Fácil de achar. Esse edifício... Quantos andares serão esse aqui, Roberto? 26. 26. Esse aqui eu vou falar algo a você também. Todos são maravilhosos, mas eu vou dizer que é algo que chama a atenção pela... 26 fora as garagens. Fora né? as garagens. Ainda mais. Mas é lindíssimo, lindíssimo. Aproveite. Em G Plus, a qualidade faz a diferença. Só para finalizar, como eu não sou bobo nem nada, eu sei que tem muitos estudantes em Santos procurando imóvel também. Está aqui, ó. Isso é uma grande oportunidade. Não sei como é que está, não tenho falado com o Diogo nem com o Alexandre. 120 unidades vendidas, já foi mais de 60%. Mais de 60%. Esse é o Pesa Torino, na João Fredo, ali já quase no Embaré, com Afonso Pena. Muita gente comprando para investir. Eu sei disso. Alocação para investir. E esse modelo Smart aqui, que muita gente não conhece, com unidade de 38, 56, 67 metros quadrados, dá um pulo do gato aí. Por quê? Apesar de serem unidades menores, são muito bem pensadas, né? Então são espaços aproveitáveis e com muito lazer. 13 espaços de lazer e conveniência. Vamos fazer o seguinte, eu vou um rápido intervalo e eu vou colocar esses vídeos aqui na tela para você acompanhar. Eng Life, a caçulinha do grupo Eng Plus, a qualidade faz a diferença também lá. E a Eng Plus, você tem o Mykonos, você tem o Ilha de Malta e você tem o Bali. Só não vai morar em Santos se não quiser. E o Roberto diz o seguinte, está lá à disposição, segmento para atender, é só ligar lá agora. Edu, que telefone eu ligo? Vou te dar um telefone facinho de você ligar. Pegar o Google, entra lá e acha. Não, mas liga lá no Mykonos agora e me convida para tomar um café, que eu vou com você, até gravo você lá, tá?
é o 3227-6085 ou 9748-3666. Eu vou fazer uma visita lá, vou gravar. Você vai ver a qualidade. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos já com muitos assuntos do programa desta terça-feira, que antecede, melhor dizendo, o feriado nacional do Dia do Trabalho. Eu volto já. Linha Couto, bom dia, amigos. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Engeplus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além
Às 9h04, nós estamos aqui saboreando, né, as vistas da cidade aqui, né, com os comerciais do nosso programa. Graças a Deus temos bons comerciais e a gente está aqui observando, né, Roberto e Marcos, a inteligência artificial, os vários programas que tem de criação de vídeos, a gente percebe que hoje dá para observar onde a gente vai morar antecipadamente, nem mesmo sendo construído. Olha aqui, ó, a vista que você... Isso aqui, na verdade, né, Roberto, é uma sala, né? Não é um terraço só, uma grande sala. Olha aqui, ó, o Marcos. Olha lá, o Marcos vai morar aí, ele vai ficar contando os navios. Não vai precisar nem daquele programa, hein, Marcos? É só olhar da janela lá os navios. Esse é o Bali, né? É o penúltimo lançamento, porque nunca tem um último. Daqui a pouco vem mais um aí da... não é? É sempre o penúltimo. Tem na Epitácio já, né? Olha lá, Epitácio pessoal, tá vendo? Fica de olho. Prefeitura, começo do mês agora. Então é assim, você tem o Mykonos, você tem o Malta e você tem o Bali da Engie Plus. A Engie Life tem o Piazza Torino, em breve também deve ter novidades aí. Já tem um, já tem? Tá na caixa, provando. Tá na caixa, então quando abrir a caixa a gente coloca aqui. Mas, vamos falar abrir caixa, antes da gente voltar a falar do setor, do segmento de construção, eu estava lendo aqui vários artigos de jornais do Brasil inteiro, e algumas cidades foram comentadas, né? Joinville, aí você pega no litoral sul, litoral norte de Santa Catarina, aí a cidade de Santos também, Rio de Janeiro, São Paulo, então, hoje na questão da construção civil, é um canteiro de obras gigantesco. São Paulo não param, né, de construir torres, subir, mas muito se comenta, Marcos, Roberto, com relação ao plano diretor que foi aprovado em Santos em 22, né, em 2022, e vai lembrar que nós tivemos aí como foco o desenvolvimento sustentável na questão habitacional, especialmente na região central, que por enquanto ainda não se confirmou na prática, né, espera que possa fazê-lo, mas esse plano diretor pensou-se também, ou se pensa em desenvolvimento de expansão urbana, e além do que, promover uma equidade na inclusão social e territorial. E aí a gente pega, né, ô Marcos, a gente tem que pensar que para as pessoas poderem vir, investir e morar, também precisamos de uma questão que é o quê? É a sustentabilidade e também a sua maneira de ganhar o dinheiro, que é o emprego, é o trabalho. Então, como equacionar isso em relação, por exemplo, o novo secretário de Assuntos Portuários e também do emprego? Eu acho que isso funde bem. Você fala porto, você fala emprego, tá? Mas na prática não é bem assim. E aí ele quer colocar o PDZ, que foi colocado muitas vezes pelo Bruno Orlando, ex-secretário, que voltou à Câmara Municipal. O que é o PDZ, para se entender? Segundo o secretário atual, que assumiu recentemente, o Elias Júnior, ele ressalta a importância da área continental de Santos, um desafio integrar o porto, indústria, e trazer essa indústria para Santos. O que é essa indústria? A indústria de processamento para exportações, que é o que pode se chamar e pode se qualificar como ZPS. E aí, na ZPE, você tem essa questão de processamento. Marcos, pouco avançou, quanto avançou, você acha que é possível? Depois a gente vai atravessar de volta o cenário continental, né? Produzir esses efeitos com a indústria da construção civil, com o comércio, com os vários empreendimentos que a cidade e a prefeitura acredita que esse bom momento econômico, segundo a própria prefeitura, é um momento apto para trazer novos investimentos. Bom, o ZPE ele existe há muitos anos. A China foi um dos primeiros países a implantar esse sistema, né, de você produzir, exportar ou utilizar no mercado interno, próximo ao porto, em algumas ocasiões dentro do porto. Existe um case aqui no Brasil, que é no Porto do Pecém, né, foi uma das primeiras ZPEs do Brasil. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer lá a região e entender como funciona realmente a ZPE. Se tratando da Baixada, nada foi feito, até porque não existe projeto, tá, Eduardo? Então, escuto essa questão da ZPE há mais de 8 anos aqui para a Baixada. Nós temos uma ZPE pronta para uma indústria de laminação, que seria a Uzi Minas. Ela tem um porto próprio, que ali seria uma área que já está pronta, é só dinamizar, né? E querer fazer com que aconteça na realidade a ZPE. É a geração de emprego, né? Então, é importante para onde? Mas um projeto sério, né? Narrativa, acho que nós já estamos cansados até da questão da mobilidade urbana, dessa ligação seca aí, que a gente eu não aguento mais escutar anúncio dessa ligação seca. É projeto, né, como diz o Luxemburgo. É o projeto, são dois erros, né, o de português e o projeto que nunca acontece, que para nós é muito complicado. E só para te falar, Eduardo, da imensidão que é o nosso setor portuário, né? Estou aqui com um sistema marítimo trafficking. Hoje nós temos aí 112 navios,
na Barra e ancorados. O Porto de Santos tem em torno de 66 berços de atracações e nós temos a expectativa de mais 211 navios chegando ao porto em torno de 24 horas. Então, você imaginar a imensidão do nosso porto. Estamos falando de em torno de 300 navios aí, em um trecho de 48 horas, 72 horas. Aí é bastante complicado. Então, o quanto nós podemos crescer, né, na logística, o quanto nós podemos crescer na geração de tudo, né, de rentabilidade, até porque o nosso secretário, que eu gosto muito dele, o Adriano Leocádio, ele sempre fala, Santos é porto, em segundo porto, terceiro porto, em quarto porto. E se pensar numa outra alternativa, óbvio que nós precisamos encontrar um equilíbrio. É exatamente isso que eu E esse equilíbrio, a gente vem falando já há muitos anos. O equilíbrio se faz com projetos sérios, para mitigar os impactos do porto com a cidade, encontrar os equilíbrios que precisam ser feitos. Mas conversa com alguém que é do porto, conversa com alguém que vive, né? Eu falo assim, você quer entender a sua empresa? Vai no chão da sua obra, Barroso. Vai no chão da sua fábrica, você industrial. Vai no pátio do terminal, converse com quem vive o dia a dia. Porque você vai entender as deficiências, né? Então, insiste em falar, se fala em ESG, né? E o porto não tem um local, Eduardo, para o trabalhador fazer sua refeição. Então, é um pouco de utopia se entender por que se fala tanto em qualidade de trabalho se a própria autoridade portuária não dá condições para o trabalhador fazer isso. Roberto, em cima até do que o Marcos citou, eu vou até posso classificar, como o Marcos colocou, num exagero do Marcos, sendo uma utopia, eu trabalhar essa palavra indústria na cidade. Primeiramente, a gente não tem área. Segundo, se a gente fala em área continental, a gente sabe que tem todos os impeditivos ilegais, né? Porque aí que você vai falar de vários licenciamentos ambientais que esbarram nisso e você não consegue. A única indústria efetiva que a gente pode falar na cidade de Santos é a indústria da construção civil. Essa existe, ela é plena, ela emprega, ela mesmo na pandemia não parou, ela traz desenvolvimento no sentido de trazer pessoas com uma economia, uma renda melhor e fomenta a economia da cidade. Então, essa indústria, ela é verdadeira, ela existe e ela arrecada, ela paga impostos. Essa outra que o Marcos colocou, que a gente está dizendo aqui, não sai do papel. Então é importante entender que o plano diretor criado em 2022, você participou como empresário ativo, não só como empresário, mas como membro da Secob, né, um dirigente importante, traz progressos para a cidade, traz. Mas, como você mesmo comentou em várias oportunidades aqui, é manter esse equilíbrio, né, Roberto? Que são construções sustentáveis. Você é um construtor que tem uma visão que eu admiro muito. Eu passei a ter uma admiração maior, conheci o Roberto de assistir entrevistas, mas de entender, né, Roberto? Não chegar tão próximo do porto, entender a cidade. Somos uma cidade pequena, né, Roberto? Mas uma cidade que dá para modernizar com qualidade. Exatamente. Voltando ao assunto anterior, eu acho que qualquer projeto, né, ele tem que ser feito a várias mãos, né? Então não adianta a prefeitura fazer um projeto do que ela acredita que seja bom para a cidade e para os empresários que vão investir. Então ela tem que chamar os empresários para saber o que interessa, se eles estão dispostos a investir, o que eles estão precisando para poder investir, como fazer, para eles pegarem essas ideias e formatarem um plano que seja execuível. Porque não adianta você fazer um plano se o empresário não vai investir. Então, o Rogério, dos últimos prefeitos, foi o único prefeito que chamou, primeiro na construção civil, chamou os construtores e perguntou, olha, o que vocês precisam para ir para o centro? Eu quero, minha meta de governo principal, uma das metas, né, talvez seja a principal, é povoar o centro. Então, ele chamou os empresários, porque não adianta, alegra centro, vou dar 5% de ISS. Isso não faz com que o construtor vá para o centro. Então, dessa vez, ele abriu, desde o começo da gestão, perguntando o que vocês precisam. E o centro está se desenvolvendo, vários retrofits. O primeiro prédio vai sair agora no centro com 1.080 apartamentos ali do lado da Petrobras, prédio popular. Alguns outros terrenos já foram vendidos para algumas empresas de São Paulo. Então, há um incentivo financeiro, quer dizer, há um aporte de dinheiro da prefeitura para determinados tipos de empreendimento, para ajudar o comprador, quer dizer, subsídio, né? Então, acho que agora tem chance do centro, pelo menos, aí, evoluir, porque os empresários foram ouvidos, né? Isso é o mais importante. Não adianta você fazer um plano da cabeça sem combinar com quem vai gastar o dinheiro e investir, né? Exato.
Ô Marcos, em cima até do que falou o Roberto, só a gente pegar aqui 2 tópicos, por exemplo, do plano diretor da cidade, que foi revisto e refeito, vários pontos foram modernizados, vários pontos foram entendidos, porém, tudo que é bom, eu sempre entendo que pode ser pensado para ficar melhor. Mas a gente pega 2 pontos importantes que eu fiquei lendo ontem e separei eles aqui. Por exemplo, pelo plano diretor, a cidade define políticas públicas para organizar o desenvolvimento da cidade, indicando os objetivos gerais para, vamos lá, os temas habitação, mobilidade urbana, áreas verdes, espaços livres, saneamento e equipamentos urbanos e sociais. Aí você pega ali, por exemplo, o LOAS, né, que regulamenta a forma como o município será ocupado, que é importante entender isso, tem diferenciações também. E quando você, e quanto se pode construir e onde, bem como os parâmetros para essa ocupação. Se a gente imaginar, Marcos, a gente tem que pensar em habitação, a gente tem que pensar em comércio, serviços. A gente é uma cidade portuária. O Porto está aí há mais de 120 anos, 130 anos praticamente, né? E a gente percebe que veio o avanço, porém a gente tem muitas barreiras, né, para operar. Então a gente vê muita gente assim, poxa, eu quero morar em Santos, mas onde escolher, né, este imóvel? Imagina a dificuldade que o Roberto vai dizer hoje para encontrar áreas, porque áreas não existem mais áreas livres. Você tem que adquirir imóveis que lá estão, né, para fazer uma transição, para você demolir esse imóvel para construir. Para vocês da área de logística, Marcos, que não existem áreas hoje, ou praticamente inexistem áreas à disposição. Como pensar, por exemplo, eu respeito toda e qualquer ideia, na última semana a ANTAC até aprovou um projeto, né, do empresário Baero Buzeiro, o pai e o filho, de um novo Concais, que seria na Ponta da Praia. Eu fiquei imaginando como fazê-lo ali. A gente tem lá o atual Concais, que fica ali na direção da Rodrigues Alves, está se falando de levar para o Valongo, que inclusive muita gente perguntou, é verdade, viu? Está sendo construído lá um chafariz também, depois eu falo dessa história, mas como dá para equacionar, e eu citei para o Roberto, construção é uma indústria, indústria de construção civil. Outra indústria, eu não vejo chegar e não vejo como trazê-la para a cidade. Sem dúvida. Em 2022, né, houve um pouco de mudança na legislação, um pouco de equilíbrio, né? Até agradeço o empenho aí do Glauco, que nos ajudou bastante. Eles pegaram um problema que nós, da comunidade logística e transporte, nós ficamos omissos esse período todo, né? Então, há uns 8 anos nós vimos discutindo isso, indo mais entendendo essa questão do zoneamento, né? E discutindo um pouco com a prefeitura. Em 2018, que nós provocamos realmente e passamos para o prefeito, para o seu secretário, o que estava realmente acontecendo com a cidade e por que as empresas estavam saindo da planta insular. A planta insular de Santos, Eduardo, ela tem em torno de 40 quilômetros quadrados, tá? Ela é muito pequena. Então, a gente também reconhece que, assim, você não quer montar um terminal de contêiner no Gonzaga. Exato. Ok? Mas, assim, você precisa ter um certo espaçamento até para você criar um equilíbrio, né, do porto-cidade. Então, se fala muito a questão do porto-cidade. Se você não cria uma faixa, uma área que você tem de segregar uma atividade da outra, você não quer realmente um equilíbrio da cidade. Agora, essa administração, ela pegou uma legislação 730, que quem promulgou foi o prefeito Papa, que nós tivemos com ele na ocasião. E ele reconheceu que realmente não tinha observado essa questão. Então, eles pegaram já um problema que já vem de muito tempo, né? Agora, como corrigir? É bem que impossível você tirar um prédio de um lugar, né, Barroso? Difícil, impossível. Né? Então, para que isso não aconteça, esse é o momento, porque você cria um grande problema na cidade, não só com os moradores, mas aí a cidade começa a achar que a atividade portuária, né, é um mal para a cidade, né, porque traz barulho. Mas, assim, se o Santos não é porto, não era nada, absolutamente nada, porque a única empregabilidade que tem é o porto. E nós perdemos muitas empresas aqui, Eduardo, justamente por esse mau entendimento do zoneamento da cidade, tá? Essa legislação, a 730, ela vem há 12, 14 anos atrás. Na ocasião, as empresas não perceberam o que estava acontecendo. Quando foram perceber, já não tinha mais como mudar, né?
E é o momento de se mitigar as próximas construções para que a gente tenha um equilíbrio na cidade. Eu enxergo, Eduardo, assim, se você não cria essa... Estão falando de ZPE, Zona de Processamento e Exportação. Exato. Na área continental da cidade. Se você não traz empresários do Brasil com essa possibilidade, a gente tem vários clientes, né, de vários segmentos, que eu enxergo com uma possibilidade gigante de fazer uma indústria de transformação próximo ao maior porto, que você tem rotas semanais para qualquer lugar do mundo. Olha que privilégio. Né? Agora, falta alguém compreender isso e entender que assim, essa empresa vem querendo fomentar emprego e, obviamente, você tem que dar condições o quê? Legais e segurança. Eduardo, hoje qualquer empresa hoje do segmento logístico, ela está insegura no município. Sim. Ela está sem segurança alguma, ela não sabe, vai mudar a política agora, não sabe o que vai acontecer. Isso não se faz. Eu acho que você precisa manter um plano perene, né, sobre as atividades, até porque o investimento ele é alto, você não vai investir para, em 4 anos, o prefeito, da cabeça dele, tira um projeto e muda o plano diretor, que é isso que acontecia. Da cabeça dele, ele muda o plano diretor, entendendo que toda aquela área era logística, com empresas logísticas, com galpões, ele simplesmente muda, né? Sem nenhum reconhecimento de que aquela atividade fomenta emprego. Então, as empresas foram sendo expulsas do município, né? Hoje, uma cidade de Santos, só para você ter uma ideia, né, para cada caminhão, você tem 14, 15 atividades indiretas. Borracharia, posto de gasolina, mecânico, eletricista, e mais outras profissões. Você não tem essa atividade no município. Para mim lavar meu caminhão, eu tenho que levar para Cubatão. Porque eu não tenho nenhuma empresa aqui em Santos autorizada a fazer lavagem. Agora, ao mesmo tempo... Agora, vamos falar a verdade. Vamos discutir a sério, não é falácia. Mas eu vou aproveitar a presença do Roberto aqui, que inclusive vai discutir no seu programa. Já até, Roberto, convide o pessoal a acompanhar aqui da Baixada e de fora, de todo o Brasil. Você vai falar justamente sobre a questão do mobiliário, a questão de ocupar área. Mas veja, em cima do que o Marcos está falando, olha só, Marcos, anota aí, as prefeituras de Santos e Guarujá, ambas, que têm as suas margens do porto, direita, esquerda, direita. Pretende arrecadar 45,3 milhões, da onde? Do porto, cada uma do seu lado. As administrações esperam um montante vindo do IPTU, de companhias arrendatárias. Arrendatárias do quê? Diárias, justamente o que o Marcos está falando. Que em Santos já são diminutas. Guarujá pode até crescer se fizer lá um plano de ocupação correto também, né? Somente Santos, a sua administração, pretende arrecadar 34,8 milhões este ano com as empresas do Porto. Então, quer dizer, uma arrecadação do IPTU que vai trazer com isso, o que corresponderá a 5,21% do total de lançamentos da cidade. Roberto, a indústria da construção civil, ela vem se modernizando, vem entendendo as necessidades. Eu tenho aqui, mandar um abraço ao Sérgio, lá em Balneário Camboriú, e fala assim, ó, eu não conheço Santos, mas tenho visto vários vídeos da cidade, vocês têm falado, espero que não aconteça em Santos o que está acontecendo com a nossa cidade, Camboriú, Balneário Camboriú, porque tem a Camboriú do lado e tem Balneário Camboriú, que está sendo tomada por grandes edifícios, vai subir agora um maior, que será o maior do mundo, né? E é uma ocupação que, para eles, está sendo um pouco demais, né? Está trazendo uma sensação de espaço pequeno, Balneário Camboriú é uma cidade pequena. Santos não corre esse risco porque tem essa organização e não tem esses prédios tão altos. Mas o que desperta mais atenção, Roberto, nessa ocupação para a comercialização de novas unidades, novos edifícios em Santos? Então, o que acontece é que... Bom, o que acontece é que é muito difícil hoje você poder fazer um prédio, não sei se a pergunta foi essa, que eu estava, mas você poder fazer um edifício na altura, por exemplo, de Camboriú. Até porque tem a limitação do cone de aproximação lá do aeroporto. Independente disso, né, nós não temos áreas também, mas, por exemplo, se nós tivéssemos áreas e não tivesse o cone de aproximação, e se não tivesse nada travando na legislação, poderia levantar 80 andares em frente à praia hoje, aqui. Basta ter terreno para isso. E se não tivesse a limitação. Então, como tem essa limitação, os prédios se mantêm numa altura possível que não atrapalham tanto
o visual e a qualidade de vida. Pô, eu acho que Camboriú, aqueles prédios eram horríveis. Agora eu vi esse prédio é quase o dobro do tamanho do mais alto que tem lá. É um absurdo esse prédio. Quer dizer, 545 metros terá. faz sol na praia. Não sei, eu acho que acaba estragando o encanto da cidade. Não tenha dúvida. Então, eu acho que esse é o que da questão. Você conseguir desenvolver o porto sem atrapalhar muito a cidade. O desenvolvimento sempre traz. O Marcos falou, o pessoal não quer o porto e não quer prédios também do lado da sua casa. Então, o que você sofre, a gente sofre parecido também. Eles bateram tanto na prefeitura, a imprensa, né, no geral, que eles limitaram a altura dos prédios em Santos, mesmo respeitando o recuo, por ventilação. Depois eles tiveram que afrouxar um pouco, porque o Comaé, devido ao aeroporto do Guarujá, também que não sai nunca, ele limitou a altura daqui. Então eles tiveram que dar um passo para trás. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma cidade bem organizada. Ela tem que ser feita a várias mãos. A cidade não é do prefeito, não é da administração, não é do atual, não é do futuro, não é do mesmo. Então, eu acho que os segmentos têm que ser ouvidos. Exato. Né, para atender, e a população também, para atender os anseios dos segmentos e da população e tentar montar um plano que tenha um equilíbrio. Isso não adianta alguém chegar e dar uma canetada. Como eu falei, não adianta querer desenvolver o centro dando uma canetada e falando, olha, eu acho que é bom para o empresário isso, eu acho que... Então, essa vez foi a primeira vez que os empresários foram ouvidos. Como tem que ser ouvidos em todos os segmentos, senão fica difícil. E a população também, né? Eu vou pegar... Não adianta nada a gente fazer um negócio muito bom para o lado da construção civil, muito bom para o lado portuário e prejudicar quem vive na cidade. Tem que ter um equilíbrio, feito em conjunto. Eu vou mandar um abraço aqui para o Ayrton Moraes, que está mandando um abraço de Itajaí. Lembrou bem, viu, Ayrton? Olha, salvou aqui um tema importante que eu vou dar de exemplo aqui. Um abraço dele aqui, da turma dele lá, o Reinaldo também. Esse Juscelino aí é aquele que você falou que conhece muito de mapas, né? Boa lembrança. Olha a lembrança do Ayrton aqui, que está lá em Itajaí, dizendo o seguinte: nossa cidade aqui, na verdade, ele cita tanto Itajaí como Navegantes, uma próxima da outra. Foi aprovado agora, a questão de 40 dias, um projeto de um túnel subaquático que vai ligar Itajaí e Navegantes, com aprovação já de verba de mais de 463 milhões do Banco Mundial. A gente sabe que o Banco Mundial não aprova a verba total, é um percentual, chega no máximo, acho que é 80%, a outra é do governo. Só que lá, o Muniz, já definiram, os dois municípios, tanto Itajaí como Navegantes, estão discutindo o seu plano diretor, a ocupação. Ambos, né? Itajaí sofreu impacto porque cedeu a concessão do seu porto a um maluco, segundo ele aqui, que acabou com o porto e agora está sendo tratado pelo novo ministro, com o novo grupo, essa retomada, mas, ao mesmo tempo, a Prefeitura de Itajaí, como a cidade vizinha, Navegantes, um plano diretor que cumpra a meta da indústria da construção civil e o objetivo que é respeitar e também manter as áreas portuárias, né? Eu estou vendo duas cidades, Itajaí e Navegantes, sul do país, com potencial gigantesco de crescimento no segmento da indústria da construção civil, e isso está aí notabilizado nas notícias. E questão portuária, se Itajaí acertar a mão com um grupo certo, aí os armadores voltam a acreditar e confiar, né, Marcos? Que o armador não vem por acaso, ele vem pela confiança que é depositada nesse trabalho. Ele vem se tiver carga, né? É isso aí. E a questão de Itajaí e Navegantes, ela é bem parecida com Guarujá e Santos. Exato. Proporcionalmente, o rio Itajaí separa essas duas cidades, né? Você tem o Porto de Navegantes e o Porto de Itajaí. Obviamente, a metragem ela é menor, né? Que hoje a chegada dessas duas cidades tem uma ponte que interfere muito. E vem um túnel agora, hein? Aprovado. Essas duas cidades, existe uma ponte, interfere muito porque a embarcação ela não consegue cruzar o rio Itajaí para ir para a área de fundo dele, né? Isso. Que ali existe uma perspectiva, e existe hoje terminais de carga indo para essa região, já alocado lá. Essa ligação, né, essa questão de mobilidade aí, eu acho que praticamente iria duplicar a área de Itajaí, que você teria a possibilidade de colocar embarcações, porque hoje essa BR do Mar, eu espero que isso aconteça algum dia, né? Está muito politizado, João né? Marcos, o túnel deles vai sair primeiro que o nosso. Eu acredito que sim, né? O Porto de Itajaí era um dos únicos portos no Brasil que tinha o domínio municipal, né? E eu sempre falo, aqui o Porto Santos ele não poderia ser isso, porque eu nem imagino o que seria do Porto Santos se tivesse a mão do município, né?
a gente conhece muito bem como funciona. A gente também tem um grande problema. Quando a mão não é nossa aqui, que a gente que entende a região, surgem os alienígenas, como você já falou aqui, que não conhece o porto, não conhece a nossa população, não conhece a nossa história, não conhece a nossa cultura. Exato. E, às vezes, vem como presidente da CODESP, né, da antiga CODESP, hoje é a Autoridade Portuária. Enxerguei que, nesses últimos anos, começou a vir pessoas que, pelo menos, têm alguma identidade com a região. Eu acho que facilita bastante. Mas que essas pessoas venham também com o interesse de mudar, né, e de fazer diferente, porque você sabe que tem aquele personagem medieval, né, o Robin Hood. Você conhece o Robin Hood, né? Sim. É um personagem medieval. Teve vários filmes, né? Exato. Tira dos pobres, ou melhor, tira dos ricos e dá para os pobres. Vamos pegar um paralelo a ele, né? Porque o Barroso sabe muito bem, existe uma legislação do Ministério da Cidade, isso não é novidade, no mundo inteiro existe, que existe um WAVE, Estudo de Impacto de Vizinhança, a qual quem vai construir qualquer empreendimento ou reformar, você tem uma contrapartida que dá para o local. Exato. E até então, em qualquer parte do mundo, você vai construir um edifício em Miami, em Fort Lauderdale ou qualquer outro. Então, você constrói uma contrapartida daquele edifício que você vai construir, ele serve para mitigar os impactos de toda a região. O impacto é esse, de esgoto, de trânsito, de tudo que vai acontecer. Então, todos esses recursos são utilizados naquele entorno. Aqui, pegando aquela parábola do Robin Hood, o Porto de Santos tem as suas contrapartidas, mas não é utilizado para mitigar os impactos do porto. Todos esses recursos são utilizados para outras finalidades e não do objetivo principal. Aí vocês falam, o porto tem muito impacto. Tem, mas o dinheiro que sai do porto, ele serviu para construir muitas escolas, a rodoviária de Santos, muitas ruas aqui de Santos, pracinhas e outros mais. Só não é investido, inclusive a Disneylândia do Valongo, que também é com dinheiro do porto. Tá? Então, todas essas obras estão sendo construídas com dinheiro do porto e as obras que têm uma certa importância para nós, que são obras de acesso ao porto, estão sendo esquecidas ou, em algum momento, construídas em times errados. Hoje, todas essas obras que estão sendo feitas na entrada da cidade, elas já estão colapsadas. Eduardo, o país ele representa 1,5% do comércio global. Se ele fizer isso, vai colapsar o Porto Santos. O Porto Santos ele está colapsado. Aumenta um pouquinho o volume de carga, Barroso. Todos os terminais de mar, que nós chamamos, né, os terminais, eles não têm disponibilidade de fazer um pré-armazenamento. Então, esses terminais hoje, são 3, assim que eu posso falar dos maiores, eles precisam, pelo menos, aumentar a área deles em 40%. Então, vamos falar, a sorte disso, estou sendo irônico, tá? É que nós não temos como aumentar porque não temos estrada, não temos infraestrutura para escoar tudo de lá para cá. Estou sendo irônico, né? Quer dizer, começa tudo errado, desde as estradas até o porto. Esse perigo não corre muito porque a gente não tem infraestrutura para escoar. A retaguarda, Nós estamos utilizando... Estou sendo irônico, né? Porque está tudo errado, né? E você mais ainda, viu, Barroso? Nós temos uma única pista para descer os caminhões, que é a Anchieta, né? É uma via só da Anchieta. E, para piorar, para ser irônico, a pista da Imigrante, que, na época, teve um aumento do valor do pedágio, com a contrapartida que iria ser utilizado para caminhão na descida, não pode descer caminhão, porque houve um erro de engenharia. Hoje, um caminhão, se descer a pista da Imigrantes, ele vai parar lá na Praia Grande, né? A gente vai para o intervalo, tem outros assuntos aqui pertinentes também para tratar com os nossos convidados de hoje. Só um destaque aqui, viu, Virgínia? Tem muita informação para passar aqui, inclusive o pessoal está pedindo para falar da questão do Escolástica Rosa, que é uma área... Me recordo que eu conversei com um empresário da construção civil há anos atrás, que já não está mais entre nós, e eu quero saber agora a opinião do Roberto, né? Eu conversei uma ocasião com o seu Armínio Mendes, eu tinha um programa de televisão, mas eu não conversei sobre esse assunto com o Roberto, quero ver a visão dele em cima, até que o Marcos falou. O Ayrton está dizendo, inclusive, aqui que
Parabéns para vocês, mas azar de vocês também, né? Porque aqui nós estamos apertando, pressionando, muita gente ficou desempregada, a cidade teve colapso financeiro, muitas lojas fecharam, o comércio sofreu, em relação ao que aconteceu com o Porto. Na verdade, Eduardo, para que você possa entender e passar para os seus ouvintes, para os seus convidados, existia um mafioso que ganhou aqui a concessão do Porto. Esse mafioso praticamente acabou com a operação portuária. Hoje estamos tentando ressurgir das cinzas, claro que com muito trabalho, com pessoas atentas. Quando o senhor Marcos diz alienígenas, aqui nós tínhamos vários, inclusive o ET, que fazia parte aqui da prefeitura local, mas já conseguimos mandar ele junto ao Michael Jackson, é inspirado, o Ayrton. E agora as coisas estão andando, inclusive o próprio Ministério Público já fez apreensões, prisões, e está destinando aí algumas áreas que haviam sido confiscadas pela Prefeitura para a área de logística e portuária. Parabéns ao Ministério Público, se não fossem eles, nós estaríamos talvez hoje em colapso total. O Porto vai reaviver, o Porto vai surgir, ressurgir, e nós teremos aqui emprego e trabalho. E te cuida, Porto de Santos, nós vamos ser o segundo maior porto do Brasil, respeitando o tamanho e gigantismo de vocês aí em São Paulo. São Paulo aqui do lado, é o quintal de Santos aqui. São Paulo a gente deixa para lá, né? Mas vamos lá, só tocando aqui. Sabe quem já está no Rio de Janeiro, Virgínia? A Madonna chegou ontem e a Madonna foi olhar lá na janelinha do Copacabana Palace. É um hotelzinho que tem ali, um puxadinho no Rio, né, Roberto? Você conhece bem ali o Rio de Janeiro, né? Nunca fiquei lá, mas conheço. Mas é um hotelzinho ali que tem, né? E a Madonna disse que tem uma imagem que ela colocou a mão no rosto e se surpreendeu com o tamanho do palco que ela utilizará no show de Copacabana, sábado agora, que é o maior palco da carreira de Madonna. Ela nunca teve um palco tão grande. E o maior público também, né? 2 milhões de pessoas estão sendo esperadas. Você vai para o Rio de Janeiro, Roberto? Não, mas minha irmã vai. Boa sorte, vai precisar, porque com 2 milhões... Nossa, você sabe quando eu ia para o Rio de Janeiro me juntar com 2 milhões de pessoas na praia? Só se eu renascesse outro. Exato. A chance de eu ir para o Rio de Janeiro assistir a Madonna é 0,0. Onde tem o povo, eu estou do outro lado. O povo está chegando, a gente está indo embora, né? Não porque eu não gosto do povo, porque eu lido com o povo. Longe. É porque eu não gosto de multidão. Além do que eu tenho um pouco de claustrofobia, eu não suporto aquela multidão toda junta. Há uma preocupação até do prefeito. Eu não consigo, nem querendo, Edu. Sim, e há uma preocupação do prefeito Eduardo Paes em relação à segurança. Bom. Todas as folgas. Você tem que ir sem nada, né? Vai pro Rio a pé de Uber e nem celular. Exato, esquece celular, esquece tudo, né? Como o show é de graça, não precisa pagar ingresso, então precisa levar carteira. Nada. Vai desprovido de bens, né? Pode ir pegar R$50, botar no bolso, 50 botar no outro, para poder pegar o táxi na volta, ou se quiser tomar alguma coisa ali. Tem um amigo meu, viu? Você não tem amizade com aquela socialite lá do Rio de Janeiro, que o apartamento, o prédio é do lado do Copacabana, eles têm uma área muito boa ali para ver o show, hein? Mas já não tem vaga há muito tempo. Né? Já. Você sabe que a locação de imóveis ali, até pelos sites aí, vou dar uma dica que Airbnb esgotaram há 2, 3 meses atrás. Você não tem nada para alocar agora ali naquele trecho, o pessoal pegou mesmo. Então a Madonna está aí, vai ser o maior show da carreira dela. Agora, se você, Virgínia, tiver um dinheirinho guardado, pensar em comprar uma SAF de futebol, antes de fazer isso, liga para o Ronaldo Fenômeno, porque o Ronaldo, ele investiu 50 milhões do bolso próprio, arrumou mais 350 milhões de patrocínios e outros investidores, totalizou 400 milhões para a compra da SAF do Cruzeiro. Eis que ele agora vendeu por 600 milhões essa SAF para um empresário de uma rede de supermercados, que é a rede de supermercados, a BH, que é a 5ª maior do Brasil. Não, vendeu e ainda ficou com 10%. 10%, né? Vendeu 90% das ações, né? Quer dizer, sabe fazer negócio, e o Valladolid... É amor ao Cruzeiro. É amor, ele adora ele o Cruzeiro. Tem um amor ao Cruzeiro enorme. E mais, ele já anunciou que o Valladolid da Espanha também, quem quiser, viu, Roberto? Se você quiser, o Marcos, comprar, está vendo o Valladolid da Espanha, que ele também vai vender, porque... O amor que ele tem para o Valladolid é gigantesco, mas... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de construir e vou comprar SAF. Porque, eu faço um prédio daqueles, 150, 200 funcionários. Trabalha para ganhar 30% é um absurdo, fora o risco que corre, imposto que tem para pagar, custo administrativo. O cara compra um time e vende... E não vem patrocínio para você construir o prédio, né? Daqui a pouco você vai explicar também que o Marcos falou das contrapartidas também, né? Então aí está aí o Ronaldo se desfazendo. E pelo Brasileirão ontem tivemos segunda-feira, 55.694 pagantes no Morumbi. Foi o maior público em dias de semana do Morumbi dos últimos anos, com quase 4 milhões de arrecadação. 55.694 pagantes. Eu vou um rápido intervalo e volto já. Não sai daí. Dá para entender mais. Esse é o Midas do negócio.
Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Nós estamos de volta ao vivo aqui com o Ponto a Ponto dessa terça-feira. Deixa eu passar mais uma notícia aqui, que eu fico bastante alegre em passar esse tipo de notícia, viu? Marcos e também Roberto. Câmara dos Deputados gasta em uma década 2,8 milhões com salários, benefícios de deputados, até deputados presos. Valores incluem verbas de gabinete, cota parlamentar, apolíticos, detidos
E o caso de Chiquinho Brazão, que está preso, mas recebe lá o Paulo Labore porque não é de ferro, né? Eduardo, ou milhões? Bi. 2,8. Aqui diz, bilhões. Pode ter certeza. Isso, milhões é o que o cara leva só de café. A nota oficial falou milhões, mas é bilhões. E preste atenção, a casa alega que suspender os pagamentos seria antecipar uma eventual condenação. Por isso, Chiquinho Brazão, preso, recebe ainda os seus salários. Ao mesmo tempo, a Câmara reajusta em 60% o valor que cobre gastos de deputados em viagens nacionais e a trabalhos. E aí é complicado, despesas não param, e para que a meta de 2025, a receita extra necessária para zerar o déficit fiscal do ano, segundo os próprios congressistas, tem que chegar em 65 bilhões de reais. Eles aumentam o gasto deles lá e dizem que o governo tem que aumentar em 65 bilhões a arrecadação. O Senado, por sua vez, deve votar nessa semana um novo projeto que permitirá o governo antecipar 15 bilhões de créditos. E vai antecipando e vai pegando. Diga, Roberto. Então, eu acho interessante, quando fala em reforma tributária, que vão taxar os mais ricos, eu acho justo isso, vão taxar os empresários e tal. Só que o pessoal tem que entender que essa conta, você já sabe quem vai pagar, né? É verdade. Eu vou pagar no primeiro momento, mas no segundo momento quem vai pagar é quem está comprando apartamento, você é a mesma coisa, a carga que chega aqui. Então, assim, a reforma tributária, eu acho importante taxar os bilionários, realmente, que se pagam muito pouco e tal. Quando começar a mexer nas empresas, você vai ter um problema. Primeiro que você vai reduzir o emprego. E segundo que você vai aumentar todo o produto para a população, que vai ficar cada vez mais miserável. Então, tem que ter esse equilíbrio aí, pensar bem, porque o empresário não vai trabalhar no prejuízo, ele vai parar de construir. O dia que eu não conseguir mais construir, que eu tenho que pagar mais imposto ainda do que a gente paga para o governo, eu vou parar de construir. Que sirva de exemplo também. Deixa eu mandar um abraço para o Davi Colantoni, lá no Rio de Janeiro. Um abraço ao Davi, você vai com participação, mas olha só. O prefeito Eduardo Paes, motivado pela Madonna motiva lá, né? Declarou o seguinte, que a Prefeitura do Rio de Janeiro lançará um edital de licitação que planeja conectar, preste atenção, conectar é ligar, né? O Aeroporto Internacional do Galeão ao de Santos Dumont. Quem conhece ali sabe, o Roberto, o Marcos conhecem bem, onde estão os aeroportos. Você fala, mas e aí, Edu? Conectar o Aeroporto Internacional do Galeão e ao Santos Dumont por meio de um serviço de embarcações elétricas. Serviço de embarcações elétricas na Baía de Guanabara. O projeto prevê investimentos de 106 milhões de reais divididos entre o município e a concessionária. Isso deve acontecer nos próximos 12 meses. Segundo ele, não há mais como suportar o trânsito no Rio de Janeiro. Eu acho interessante, né? Não, interessante, é uma boa alternativa, porque eu acho ótima a ideia. Não faz sentido, porque toda a região ali, até aquela área da Rodrigues Alves, que foi tirado aquele elevatório, aquela ponte que existia, ele criou uma alternativa num túnel subterrâneo para você chegar até o aeroporto. Eu acho que é uma boa alternativa. Marcos, por onde passa trem no Porto de Santos? Porque eu vou te dar uma notícia que tem agora e você vai me dar mais você vai ficar com o cabelo mais branco ainda. Porto de Santos ganhará novas linhas férreas para receber 40 milhões de toneladas na próxima temporada e na próxima safra de grãos. Mas não passa ali no meio, ali, onde está falando de colocar um novo Concais, onde vai ter o parque falando, não passa trem ali? Eu fico preocupado, eu sempre falo, né? Aquela região, ela já existe um afunilamento natural ali atrás da alfândega, né? Então, você tem caminhão trafegando, carros, trem, e você vai ter a Disneylândia. Eu queria saber como é que vai ser o convívio de tudo isso, né? Porque, assim, você precisa entender que se alguém vai em algum parque, você precisa ter uma área de estacionamento ou um transporte que faça essa ligação. E eu não estou percebendo nada de retroárea ali. 40 milhões de toneladas aumenta vagão, hein? E nós temos uma questão seguinte: em 2 anos a pera ferroviária pode ser que fique pronta. Nós temos aí na ponta da praia, naquela área que era da antiga Libra, né? Nós temos 3 gigantescas empresas que arrendaram a área. Nós vamos ter o maior terminal de embarque de celulose do mundo. Então, o volume de trem passando ali vai triplicar ou quadriplicar. Alguém está pensando como vai mitigar todo esse efeito? Porque hoje, Eduardo,
A única rodovia ou pista que você tem hoje para acessar com caminhão para sair da planta insular é a perimetral. Se acontece algum fato, como aconteceu há um tempo atrás do incêndio, ali do retão da Lemoa, você não tem outra rota de escape. Exato. Né? Se eu começar a passar com caminhão ali na João Pessoa, eu acho que aqueles prédios vão começar a balançar. Então, não se pensa nos impactos que isso pode criar. Com certeza. No afunilamento daquela rodovia. Bom, mas nós temos os nossos engenheiros, né, que eu acredito que pensem, estão pensando que aqui tem um porto. Será que eles sabem? Assim como aconteceu o engenheiro da Ecovias, ou da empresa concessionária que construiu a Imigrantes, que eu acho que ele não sabia que tinha porto aqui, que descia caminhão, eu espero que aqui a gente saiba que vai passar trem e caminhão. Né? Isso é para se pensar, e eu fico triste quando eu presencio, Barroso, as audiências públicas com pessoas que ficam bajulando uma a outra, sem trazer absolutamente nada para acrescentar, ou às vezes até criticar o projeto. O projeto precisa ser melhorado, discutido, né, óbvio, mas de forma séria. Nós tivemos aí audiências públicas em relação ao túnel Santos-Guarujá e não ficou nada definido onde começa, onde termina, de onde sai, de onde entra, e há uma perspectiva aí de desapropriações de ambos os lados, tanto o Santos como o Guarujá, e até agora ninguém falou claramente onde será com essas pessoas também. Em Santos e Guarujá, no mínimo 200 imóveis devem ser ali alvo de desapropriação. Você sabe que essa fase 2 do VLT, Eduardo, ele desapropriou 8.600 metros. E tem imóveis que foi inviabilizados, que eles desapropriaram metade do lote. E aí como é que você vai fazer? O cara desapropria metade do lote da frente. Mas, ô Marcos, eu não consigo entender. Então, as coisas absurdas que aconteceram nessa obra do VLT, a fase 2, o trem fantasma, né, que totalmente fora do contexto, né, uma obra que o governo estadual tinha o recurso, aí a Prefeitura de Santos tem o projeto. Aí colocou. Só não avisou que, assim, essa obra está se esticando, Eduardo, acho que antes da pandemia. Então, todo aquele comércio da região, ele, cara, tchau. A promessa de terminar Aí, a preocupação de todos, principalmente da região do Macuco, é que se comece um túnel e não se acabe nunca. Né? Então, se vai começar uma obra com projeto, com planejamento, né, Barroso? Assim como você faz as suas obras, que tenha início, meio e o final da obra. Agora, quando muda o governo, a gente sabe que esse atual governo federal é campeão em obras inacabáveis. Agora, ô Marcos... Se ele for o provedor dessa obra, eu fico com medo de começar um túnel e não terminar. Ou como tem estradas aí para a região do Nordeste, que você não tem a conclusão dela, e quando vai iniciar ela, o projeto é o dobro do que foi licitado originalmente. Então, a gente vive aí num cenário de muitas incertezas. Mas, por falar em incertezas, às 9h53, a gente está se caminhando para o final. Ô, Barroso, diga, Virginia, depois a gente vai aqui com essa colocação para o Marcos e também para o Roberto. Diga lá. Fábio Leal, Marcos Muniz sabem muito da operação portuária e logística das cidades portuárias. São duas maiores forças da cidade, sendo que o porto fecha a cidade pelo canal e os empreendimentos imobiliários estão fechando pela orla. Com a força dessas duas indústrias, a portuária e a imobiliária precisa tentar com outro ponto fortíssimo, que é a hospitalidade na cidade, o turismo sazonal. Deixa eu ver aqui. A indústria do turismo em Santos, ela não existe como se fala na prática. Nós temos um turismo de final de semana, um turismo de final de ano, mas o turismo mesmo, você pode agregar turismo de negócios, né? Nós não temos. A gente precisa ser bem claro isso. Falar que alguém vive de turismo aqui 24 horas por dia ou 12 meses por ano, não é verdade.
Olha, eu acho uma das pastas mais fracas, não esse ano, não estou ocupando quem é o secretário de turismo, eu nem sei quem é. Mas é verdade. Mas nos últimos 20 anos, desde que eu me conheço por gente, eu não vejo o turismo de Santos funcionar. Não funciona. Eu não vejo um acordo com as Roberto. operadoras Exato. em São Paulo para você trazer as pessoas dos navios para ficar aqui mais 1, 2, 3 dias. Eu não vejo passeios estruturados na cidade. Eu não vejo um treinamento para o taxista aprender outra língua, ser uma espécie de mini guia. Eu não vejo nada sendo feito. O turismo de Santos é um lixo. Há muitos anos. Não estou culpando essa prefeitura, não. Desde que eu me entendo por gente. Não existe turismo em Santos estruturado aqui, nem sombra. Só para você ter ideia, tenho amigos que fizeram cruzeiros internacionais, a Virgínia vai se lembrar, disseram, chegando, por exemplo, na Ilha da Madeira, que é uma pequena ilha, tá? Lá você, quando aporta e desce, até aspectos de venda de imóveis são propostos aos turistas. Você chega, você é levado em restaurantes, é convidado para almoços e lá, olha, tem esse condomínio... Que verdade, eu já fui em algum porto no mundo que tinha isso. E outra coisa, a única Nós coisa não que... temos isso aqui? Não tem. A única coisa que funciona mais ou menos aqui é o turismo de eventos. Sim. Aquele do café, exato, aquele do imigrante, isso funciona. Mas tem bons particulares. Esses eventos, não, aí funciona bem. Mas o turismo mesmo, estrutural mesmo, de trazer as pessoas para cá, de divulgar Santos no Brasil, isso é zero, mas nunca existiu, nunca, não é agora. E começa assim, né? Eu concordo com Bom, diga, pode falar. Concordo com o Barroso. Era uma questão bem simples, né, Barroso? Eu presenciei umas 9 horas da manhã, num sábado, uns estrangeiros andando ali na Afonso Pena. E eu já logo pensei, ele deve ter atracado no Concais. Isso é estrangeiro, a gente percebe pelo vestimento, pela forma. Andando na Afonso Pena ali, Barroso. A família de estrangeiro. Na Afonso Pena. Na Afonso Pena. Quer dizer, eles não têm noção, porque, obviamente, pegaram a Rodrigues Alves, né, na Rodrigues Silva, caminharam direto, foram andando, né, porque viram. Agora, qualquer cidade do mundo, você sabe disso. Né? Você tem um transporte público. Uma infraestrutura. Não, um transporte público, Eduardo. Eu fico pífio aqui de participar das feiras de negócio que você não tem transporte público, cara. É verdade. Então, qualquer país civilizado, qualquer país que queira, né, realmente crescer, ele precisa de uma conexão. Não se fala em mobilidade urbana? Exato. Que mobilidade que tem essa cidade? É isso aí. Para o turista chegar. O turista, se ele tivesse aquele ônibus que percorria na cidade... Você pode ter um ônibus muito bem colocado, dizendo o seguinte, esse ônibus vai levar você ao Gonzaga, ao centro comercial como o Show, a Vila Belmiro, a Bolsa do Café, faz aquele turismo em toda a cidade do mundo. Tem aquele ônibus que percorre, você paga, por exemplo, R$40 para em todos os pontos. Aí começou no momento que eles até fizeram. E ele não passa apenas, ele vai parar para você desfrutar. Exatamente. Então você passa por locais turísticos da cidade, pela Rua São Bento, né? Mas e que seja uma política de turismo perene, que se mantenha. Aí colocaram uns ônibus, uma certa ocasião, que pegavam o pessoal na Praça das Bandeiras, levava até o Estádio do Santos, que eu morava na Vila Belmiro, eu vi os turistas. E aí largava eles lá. Cara, então, assim, é uma falta de visão completa, cara. Desculpa, como o Barroso fala, eu posso até acrescentar. Há mais de 40 anos que não existe uma secretaria realmente que traga um plano de verdade para o turista. Mas aí que está. Virgínia, você tem ainda conclusão para fazer aqui, de participação, ou posso tocar aqui? Não, só no finalzinho que eu falei aqui. Tá bom, então deixa eu passar só aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Roberto também, que é teu xará. Esse Roberto da Praia Grande, Roberto Almeida, tá parabenizando, disse assim, essas cidades como Santos, São Vicente, precisariam de um gestor como o nosso que está voltando, o prefeito Alberto Mourão. Bom, aí você já está fazendo campanha política, o xará do Roberto aqui, né? Mas eu concordo, o ex-prefeito Alberto Mourão é um grande administrador. Nós precisamos de vários aqui, né? Manda um abraço para a Lídia também, Correia, ela está em Jundiaí, parabenizando o programa, perguntando para nós aqui qual é o especial do final de semana. Depois a Virgínia Defide eu passo aqui também para você. Eita, sumiu tudo aqui. A Meire da Tailândia, mandando um abraço aqui, saudades de Santos. E também mandar um abraço para o Constantino, está mandando um abraço para todos nós aqui. Diga, Virgínia. Só mandando um abraço para o Antônio Henrique aqui, que é da Praia do Itaraí, em São Vicente, dizendo que São Vicente também sofre o mesmo problema de falta de modernização e planejamento. Diga, Virgínia. O Fábio Leal, né? Ele colocou outro ponto fortíssimo para a hospitalidade na cidade, o turismo sazonal e o turismo de negócios.
Não temos nem placas informativas pelas ruas. Exato, falta tudo isso. Agora, do lado do Muniz tem terreno, na frente ali do Muniz, na frente não, a parte de trás tem terreno, tem aquele caminho das pedras. Eu imagino que o Roberto fique lá desenhando. Você deve ter um drone, né, Roberto? Alguns, né? Você tem um drone? Tem um drone, comprou um drone agora. Preste atenção. Mas por quê? Faltam áreas na cidade para captar, você precisa dessas áreas. Mas eis que o Ministério Público de São Paulo pede a desapropriação do Escolástica Rosa, imóvel que pertence à Irmandade da Santa Casa de Santos, mas pode ser repassado a alguma fundação do Estado ou da União. Estado ou União. Abandonado, tomado pelo mato, à beira da ruína, o Escolástica Rosa poderá mudar de dono em breve. O problema é que, até o momento, não existem interessados oficiais que apresentem um projeto para ficar com este imóvel. Mas como ficar com o imóvel se ele pertence à Santa Casa? Vocês vão entender. Não existem os interessados em assumir esse e outros imóveis sob posse da Santa Casa de Santos. A alegação do Ministério Público de São Paulo é que a Santa Casa vive delicada situação financeira há algum tempo, o que torna incapaz de arcar com os custos de restauro do conjunto arquitetônico tombado por órgãos do Estado e do município de Santos de defesa do patrimônio histórico. E mais, o Ministério Público alega que João Otávio, no década de 1800 e lá vai bolinha, doou 57 imóveis para a Irmandade da Santa Casa, mas existia lá um termo num testamento dizendo o seguinte: esses imóveis são para versação, né, do Escolástica Rosa, a manutenção do prédio e a sustentabilidade daquele prédio. Eis que o Ministério Público, em investigação, descobriu que 27 sumiram, foram vendidos. Foram vendidos para pagar dívidas da Santa Casa. Algo irregular, segundo o Ministério Público, que deve colocar o GAECO na parada. O que é o GAECO? Grupo de Investigação da Polícia Civil, para descobrir quem, quando e por que vender esses imóveis. Sendo assim, a Santa Casa corre o sério risco da desapropriação. O município de Santos não apresentou até agora interesse. Estado de São Paulo, onde lá ficou por muitos anos, e aí também é uma alegação da Santa Casa, nesse sentido tem até razão, o governo do Estado deixou degradar aquele imóvel, o imóvel lá de Escolástica Rosa, estamos com ele abandonado. E aí, Roberto e também Marcos, áreas como essa, um ponto de vista de localização fantástica, abandonadas, o Ministério Público querendo desapropriar, tirar da mão da Santa Casa para passar para o governo estadual, para o governo federal ou até para o município, mas até agora ninguém se mostrou interessado. Roberto, você como um investidor aqui da cidade, acreditando na cidade, o construtor, é muito triste ver isso. Triste e é um pepino, viu? É um pepino. Eu estou como diretor de patrimônio da Pinacoteca, que é infinitamente menor do que o Escolástica Rosa. A gente tem uma dificuldade enorme para manter a Pinacoteca. Hoje, para reformar a Pinacoteca toda, eu acredito que a gente gaste lá uns 5 milhões de reais. Imagina o Escolástica Rosa. Para colocar o Escolástica Rosa em condições de funcionamento, com obra, para transformar aquilo num polo de turismo, de entretenimento, deve ir ali uns 30 milhões de reais. Então, é um investimento muito alto. Estou chutando esse valor, né? Mas com certeza deve ser perto disso. E para esse retorno aí, é muito longo prazo. Então, é um pepino. A prefeitura também não arca com isso. Na Pinacoteca ela não dá nada, dá acho que 20 mil reais por mês só. Então, é um pepino. Nós temos um pepino, uma pena, que um prédio histórico da cidade, frente à praia, de difícil solução. Eu vejo um problema grave. Vai ser difícil encontrar um empresário que queira investir, que precisa ser investido para poder transformar aquilo em algum atrativo turístico ou não, né? Ou de entretenimento. Eu li alguns artigos, Roberto, que dizem o seguinte, que quando a União, o Estado e o município não tem projetos e não tem como manter esses projetos, seria mais aí possível para o governo do Estado de São Paulo, talvez, né? Mas há uma possibilidade do próprio Ministério Público intervir em relação ao próprio tombamento para que uma parceria público-privada acontecesse e lá um grande grupo viesse a investir em uma área que fosse importante para a população. Um equipamento de educação, saúde, cultura, seria... Ô Marcos, eu citei ali do lado da M. Muniz, ali tem um terreno. E tem um caminho, né? Ali que vai daquela área
até mais ou menos ali a Santa Casa, que se eu não me falha a memória, chama Caminho das Pedras. Caminho das Pedras, que você ia lá na Pedreira dos Limas, ali em frente à Portuguesa Santista. Você tem ali, por exemplo, você pula ali a Unifesp, você tem um terreno que é do lado do antigo Colégio Docas, que virou uma selva, de vez em quando vão lá parar o mato, para os alunos passar para as cobras não picarem os alunos e o jacaré não engolir elas. Com falta de áreas na cidade, eu já ouvi dizer que ali o terreno está sendo passado para o município, que a União estaria passando para o município. Nós temos ali, por exemplo, a Hospedaria dos Imigrantes, que é do Estado. Com uma cidade precisando de áreas, Marcos, não está faltando uma interação de município, Estado e União? O empresário, para se interessar por uma área, obviamente essa área tem que dar alguma rentabilidade, né, Barroso? Com certeza. Porque não faz nenhum sentido você injetar um valor com perspectiva de nada, né? E com a falta do entendimento, até a questão legal, né, que você vai ter muitos problemas legais que eu acho que nenhum empresário iria simular em fazer uma PPP sem a devida segurança jurídica do empreendimento. O Escolástica eu acho uma pena, um prédio lindo, na frente da cidade, do lado, né, de uma igreja que eu gosto de ir lá, que é muito boa também, e eu acho que assim, você fazer algo nos moldes da Pinacoteca é muito difícil, porque o terreno ele é infinitamente maior. Então, provavelmente você tem aí um mix de locação de algum espaço que já não tenha mais a definição como de proteção, e as áreas de proteção que você faça realmente o seu uso definido dela. Mas, de uma forma ou de outra, imagina nós, o que seria montado lá, que fomentaria esse montante de numerário para justificar o investimento? Restaurante? Não fecha a conta. Particular, talvez não. Talvez governo, uma parte de exposição de artes, outra parte para ser subsidiado, restaurante, né? uma parte é difícil. Eu acho que é um pepino que nós temos na mão aí. Aí talvez um grande centro cultural, ou dividindo ali um centro cultural com um centro de eventos. A gente não tem um que poderia... Temos aí sim o da Ponta da Praia, mas ele é particular, mas poderíamos ter alguma coisa do Estado, alguma coisa da União. E até porque eu citei aqui o senhor Armênio Mendes, quando eu conversei, ele dizia assim: Eduardo, um grande risco, olha que ele já citou isso há mais de 15 anos, quando deu essa entrevista, de termos aquilo abandonado, sucateado e vindo ao chão. E aí tem que se pensar que a cidade não pode perder uma área daquela, né? Ele disse, como não é possível se construir nada, né, de uso ali para edifícios, nada, a cidade tem que se resolver, e a cidade não se resolveu. E hoje a gente percebe que a Santa Casa pode ficar sem esse bem, como outros imóveis, o Estado não fez a sua parte, que era a manutenção desse prédio, por isso ele está nessa situação, e a União não tem recursos e não mostrou interesse em fazê-lo. A gente vê algumas situações onde você tem uma preservação de fachada e alguma coisa sendo colocada dentro. Você acha que futuramente corre esse risco, Roberto? Não sei, desabar não, mas deteriorar mais ainda, né? Começa o telhado... Mas a utilização, aquilo futuramente de forma particular? Acho difícil. Agora, o problema é que começa a entrar água pelo telhado, começa a já deteriorar. Está degradado, né? Você vê a começa foto a deteriorar aérea, muito. é horrível. Daqui a pouco realmente está... correr o risco de, daqui a alguns anos, até de ruína mesmo, né? É um pepino. Isso é um pepino que eu não tenho solução. Talvez se o Armênio Mendes estivesse vivo, o Armênio Mendes, ele inventaria uma solução, né? Porque empresário igual o Armênio nós não vamos ter. Foi o único na cidade. Ô Marcos, você que tem ali, passa todo dia, você vê aquela coisa linda, né? O Marcos, viu, Virginia? Ele chega para a esposa dele, ele deve achar que eu estou em Roma, né? Estou vendo o Coliseu, não. Aí ele percebe que é a Hospedaria dos Imigrantes, né, Marcos? E é um reflexo disso, a Hospedaria dos Imigrantes, a Pinacoteca, a Escolástica Rosa. Eduardo, o poder público é incapaz de administrar qualquer obra, e muito menos os imóveis, né? Ele não é capaz, ele precisa da iniciativa privada para fomentar isso. Obras, iniciativa pública e iniciativa privada são obras totalmente diferentes, até no temporal. Agora, aquela hospedaria dos imigrantes, ô Eduardo, é assim, é uma pena, uma história incrível. Eu tenho amigos do interior que falam
de forma bem nostálgica a questão dos pais que chegaram, então está se perdendo. Por quê? Não se encontra um coeficiente de qual a rentabilidade que aquele imóvel, né, terá, né, principalmente na região. Eu, particularmente, manteria todo aquele estrutural e fazia um armazém para colocar a mercadoria lá, que está no local perfeito para isso. Olha, eu vou lhe dizer, para a gente finalizar o programa de hoje, infelizmente, como muito bem colocou o Roberto, é difícil solução. Não acredito que vai ter essa solução fácil e pode durar muitos anos e a gente ter já há um tombamento legal e documental, mas o desabamento de boa parte daquela estrutura sem a resolução. Virginia, vamos chegar ao final do programa, né? Vamos encerrar o programa de hoje. Agradecendo demais a vinda aqui do Roberto como do Marcos. Marcos, obrigado pela vinda aqui no programa desta terça-feira. Falamos bastante sobre a questão do Porto, de construção civil, e vamos aguardando aí que providências sejam tomadas com relação a esses equipamentos, Marcos. Muito obrigado pelo convite, Virginia, Eduardo, Roberto, aí que me deu uma aula aqui de construção civil, né? E a todos que nos assistem aí. E o Roberto está convidando também para que você possa conhecer os residenciais Mykonos, em breve aí o Malta que está avançado e também o Bali para realizar grandes negócios imobiliários da cidade. Roberto, obrigado pelo carinho, pela atenção. Hoje à noite, então, às 21 horas, Santa Cecília TV tem um programa imperdível sobre esse mercado tão pujante que é a indústria da construção civil da nossa cidade. É isso aí, espero que todos assistam. Quero agradecer, Edu, a Virgínia, ao Marcos, aí, a presença, a audiência do nosso web espectador, né, nossos ouvintes, e dizer que até uma próxima a gente está de volta. Foi um prazer participar do programa mais uma vez. E como eu tenho juízo, eu soneguei aqui a participação do Dr. Roberto Monteiro, que mora na Ponta da Praia, desembargador que veio do interior para morar aqui, parabenizando o programa mais uma vez e agradecendo a atenção dele aqui. Ele citou um tema bastante grande em relação a isso aí. Eu vou pesquisar e vou trazer aqui para colocar para os nossos ouvintes. Virginia, vamos embora. Até amanhã com mais um programa aqui, ponto a ponto. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas. A Engelai